Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o quarto vídeo da série Tudo sobre a Faculdade de Psicologia, uma série onde eu conto como foi cada semestre da faculdade. No segundo semestre de 2025 eu finalizei o quarto semestre da faculdade e agora no primeiro semestre de 2026 eu já tô indo para metade da faculdade. O total são 10 semestres, então eu já vou estar ali no quinto semestre. E nesse quinto semestre, nós vamos começar a fazer estágios obrigatórios dentro da própria faculdade. Vai ser algo muito novo, uma experiência muito nova para mim, nunca tive contato com nada do tipo. E eu vou trazer toda essa experiência aqui para vocês, vou contar como é que tá sendo. Nesse semestre eu tive um total de 8 matérias, sendo 4 delas online e 4 presenciais. Dentre as presenciais, eu tive Teorias da Personalidade 2, Estudos e Investigação em Psicologia, Avaliação e Testagem Psicológica e Escola, Currículo e Sociedade. Já nas matérias online, eu tive Bioestatística, História da Ciência, Corpo, Gênero e Sexualidade e Comportamento do Consumidor. Como eu já contei aqui pra vocês em algum outro vídeo do canal, eu tô fazendo um estágio não obrigatório em Psicologia Organizacional e eu tô conciliando esse estágio junto com a faculdade. Nesse semestre eu tive aula só de segunda a quinta-feira, então eu tinha sexta, sábado e domingo para colocar alguns estudos em dia. Minha primeira aula da semana era Teorias da Personalidade 2. No terceiro semestre a gente teve essa matéria, só que era Teorias da Personalidade 1, então essa foi a continuação da matéria. No semestre passado a gente viu bastante sobre Freud, Carl Jung e um pouquinho sobre Erik Erikson. E os conceitos mais estudados na parte de Freud foi o complexo de Édipo, as fases psicossexuais e também sobre o consciente, pré-consciente e inconsciente. Já nesse semestre, a segunda parte da matéria foi abordado alguns autores como Melanie Klein, Donald Winnicott e Jacques Lacan. E os principais conceitos estudados dentre esses autores foi posição esquizoparanoide, posição depressiva, ambiente suficientemente bom e real, simbólico e imaginário. Minha segunda aula da semana foi Estudos e Investigação em Psicologia. Dentro dessa matéria eu vi como que se produz ciência dentro da psicologia, usando dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Isso tudo também com auxílio e aplicação de testes. Minha terceira aula da semana foi Avaliação e Testagem Psicológica. Nela eu vi um pouquinho por cima sobre alguns testes psicológicos, como o QAT, o RISC, o HTP e o teste de Rorschach. Essa matéria vai ser bem importante daqui para frente dentro das matérias de estágio na faculdade, porque ela ensina como ter um primeiro contato com o paciente. Então ela utiliza alguns tipos de entrevistas, dentre elas a triagem, que seria o primeiro contato mesmo com o paciente, a anamnese, que seria o levantamento de históricos do paciente, o rapport, que é o vínculo de confiança entre terapeuta e paciente, e também o enquadre, que seria a parte das regras, questão de horários, dias, duração da sessão, valor da sessão, entre outras coisas. Já na minha quarta e última aula da semana, que foi Escola, Currículo e Sociedade, a gente estudou sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, como que ela se estrutura dentro da sociedade também ao longo dos anos, desde o currículo tradicional até o currículo pós-crítico. E vimos também como que o profissional de psicologia pode estar atuando dentro de uma unidade de ensino. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas matérias online. Como eu já havia dito, foram 4 no total, e 2 delas foram optativas, que eu incluí na minha grade. A minha primeira matéria online foi Bioestatística, e sim, tem estatística no curso de Psicologia. Felizmente ou infelizmente para alguns. Mas ela foi bem básica. Nela eu estudei um pouco sobre média, mediana e moda. Tudo isso para colaborar nos testes que a gente também viu na matéria de Estudos e Investigação em Psicologia.
Minha segunda aula online foi História da Ciência. Então a gente viu como que a ciência nasceu, desde os primórdios até as descobertas científicas mais atuais. E também vimos que a ciência, ela não é uma verdade absoluta e ela pode sim ser revisada e também contestada. Mas tudo isso com base em novos dados científicos e comprovados. Minha terceira aula online foi Corpo, Gênero e Sexualidade, e nela foi visto como que esses três mudaram ao longo dos anos. Então foi abordado sobre questões de aceitação, sobre padrões também de corpo, como eles foram mudando, e também sobre teorias queer. A quarta e última matéria foi Comportamento do Consumidor, e nela foi abordado sobre os aspectos que levam as pessoas a consumirem determinados produtos ou serviços. Aspectos esses que podem ser fisiológicos, culturais, emocionais, entre outros. Bom, essas foram as matérias que eu tive no quarto semestre da Faculdade de Psicologia. Esse semestre foi bem puxado por ter 8 matérias, mas eu sinto que eu consegui aproveitar bastante também. Até por ter sumido um pouquinho aqui do YouTube, tá voltando por agora. Mas eu sinto que foi um semestre que eu me saí melhor em questão de aproveitamento, em questão de notas. Sinto que eu aprendi muito mais do que nos outros semestres. E agora parece que as coisas estão ficando mais reais pra mim, dentro da faculdade em si. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, compartilhar e deixar um comentário aqui também para saber que você está gostando. Até a próxima!